qual é o meu maior medo como escritor? Esse medo me acompanha já faz um bom tempo, basicamente minha trajetória inteira de que eu crio, de que eu trabalho, esse medo me acompanha em todos os projetos que eu faço. Basicamente eu escrevo faz muito tempo, mas não necessariamente contando histórias, né? Eu sempre escrevi em cadernos para me organizar ou para ter ideias e tudo mais, sempre carrego um caderninho comigo, aonde quer que eu vá. Então, basicamente, essa parada da criação, ela sempre acompanha esse medo. De uns anos pra cá, eu comecei a desenvolver histórias menores, eu comecei a ter algumas ideias e desenvolver pequenos textos, pequenos contos, onde eu comecei a trabalhar um pouco mais a minha trajetória como escritor. Não necessariamente querendo lançar alguma coisa, mas querendo melhorar meu storytelling, querendo melhorar a maneira que eu contava histórias, né? No final das contas, muito do meu trabalho também envolve contar histórias e eu sempre quis aperfeiçoar cada vez mais essa parada. Só que isso que sempre me acompanha comigo nas minhas criações, ou especificamente na escrita, já me acompanha há vários anos e eu acho que é um problema que muitas pessoas têm. Que é basicamente eu começar um projeto e não conseguir terminar ele. Esse é o meu principal problema quando o assunto é criação. Isso é uma parada que tá comigo faz muito tempo, eu tenho várias e várias ideias, eu começo vários projetos e dificilmente eu consigo terminar eles. Quanto maior o projeto, mais difícil fica eu conseguir terminar ele, conseguir lançar ele, conseguir pelo menos ter o prestígio interno meu de conseguir desenvolver de fato alguma parada, de falar assim, tá, eu comecei, eu desenvolvi e eu terminei essa parada. Isso acaba me afetando bastante na escrita, né? Como eu comentei, eu escrevi alguns contos, né, e tudo mais, e vários deles, eles simplesmente não estão terminados. Inclusive eu tenho um conto que eu considero muito bom, que pouquíssimas pessoas leram, mas que eu nunca terminei ele. Eu parei num plot e simplesmente eu não consegui terminar de escrever. Eu já sei o final dessa história, mas eu não consigo simplesmente sentar na frente do computador e falar assim, tudo bem, agora eu vou desenvolver essa ideia final e terminar essa história. É um pequeno exemplo, sabe? Mas já aconteceu isso com várias coisas. Eu tenho projetos de audiodrama, de canal no YouTube, até de livro e tudo mais que eu não consigo terminar, de curta-metragem, que eu tenho a ideia, eu começo a desenvolver ela e ao decorrer do tempo eu simplesmente saio da ideia e não consigo mais continuar. Isso, inclusive, é um dos desafios que eu vou ter que conseguir superar de fato, enfim, com o lançamento do meu primeiro livro, né? Se você não sabe o que está acontecendo, se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho uma série aqui no canal, onde tá acompanhando todo o processo de eu construindo, escrevendo e também lançando o meu primeiro livro, né? E eu vou chegar nessa etapa. Na verdade, essa etapa ela tá presente em todas as partes dessa criação e eu vou chegar nessa parte ainda. Para desenvolver um pouco mais, vocês vão ver como é o desenvolvimento desse medo em si, de como eu vou tentar superar ele, mas a gente já tem aqui os primeiros episódios disponíveis aqui no canal, então se você não sabe, acompanha aqui, clica aqui no canal, se inscreve também, deixa o seu like pra gente poder acompanhar essa história e construir essa história junto. E é muito complicado, porque nos dias de hoje a gente tem uma parada muito forte, que é a gente se comparar com as outras pessoas o máximo que a gente pode. Não é nem que a gente quer se comparar, mas o mundo coloca a gente nessa função de se comparar com outras pessoas. E a gente vê outras pessoas, outros escritores, outros videomakers, outros diretores, outros musicistas, lançando as suas obras e conseguindo chegar onde eles querem, que é o simples fato de lançar a obra, sabe? E às vezes você se frustra, porque você fala, pô, por que eu não consigo, sabe? Aonde que é o ponto que eu caio e eu não consigo mais desenvolver essa parada, sabe? Por que eu saio desse projeto? Né? E isso é uma dúvida que sempre está presente em todos os meus projetos que eu trabalho, desde sempre que eu comecei a trabalhar com criação ou desenvolver essas coisas, sempre está presente. Vou dar um exemplo para vocês. Há um bom tempo atrás eu estava desenvolvendo um audiodrama onde eu cheguei relativamente longe, eu estava pronto para escrever o roteiro, então eu já tinha passado por toda a parte de pré antes de escrever o roteiro, desenvolvido o universo, o personagem, o mundo, tudo que envolvia aquela parada eu já tinha desenvolvido, eu já tinha uma boa noção para escrever um outline da parada e simplesmente eu larguei, tá ligado? Eu larguei, claro, algumas coisas como influências externas da minha vida me afetaram nesse ponto e eu não consegui mais continuar esse projeto, eu simplesmente engavetei ele, coloquei 1000 problemas na cabeça,
Me engavetei ele e nunca mais encostei. Mas no final das contas, como que esse medo vai influenciar o desenvolvimento desse meu primeiro livro? Eu acho que no final das contas eu vou ter que aprender a conviver com esse medo, a lidar com esse medo, e como eu vou conseguir desenvolver isso, eu ainda tô pensando. Eu tô tentando desenvolver e testando técnicas para eu não desanimar do projeto. E, claro, tendo vocês aqui comigo também é um ponto muito importante onde eu vou querer continuar, vou querer fazer e vou querer terminar esse livro. Mas eu acredito que é um processo que eu vou aprender para não deixar projetos de lado o tempo todo, sabe? Se eu começo alguma coisa, eu quero terminar ela. Seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, enfim, qualquer coisa, sabe? É claro que muitos escritores vão trabalhar com medo daquilo não ser bom o suficiente, daquilo não ser decente para outras pessoas lerem e tudo mais, mas eu acho que isso é um medo muito irrisório, assim, sabe? A gente não pode escrever com medo do que as outras pessoas vão pensar. Claro, outras pessoas vão ler o livro, basicamente é isso, é assim que o mundo funciona, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é de que, no final das contas, a gente não tá muito sozinho nesse mundo de que a gente tem medo do que as outras pessoas vão pensar, ou do que a gente quer escrever. Esses medos que estão em volta da criação, não só de escritores, tá? Afinal de contas, eu sou a pessoa que tá começando basicamente agora, mas a gente é envolto nesses medos, muitas das vezes, né? Basicamente, a gente tem que entender que a gente não tá sozinho nessa parada, de que a gente vai continuar fazendo, independente de qual seja a parada. A gente tem que encontrar um tempo, a gente tem que encontrar mais motivação, a gente tem que pensar no objetivo maior que a gente quer com esse tipo de criação, e aí a gente poder continuar fazendo independente do que seja a influência externa, sabe? Inclusive, se você é criador de alguma forma, independente de qual seja a forma de criação, comenta aqui embaixo se você tem algum tipo desses problemas, ou se você já teve, conseguiu superar, como que você superou, porque eu acho que no final das contas a gente quer movimentar e saber como as outras pessoas reagem também, sabe? No final das contas a gente pode pegar aquela parada da comparação e trabalhar de uma forma melhor para pensar como que as pessoas podem se ajudar, entendeu? Então, é isso. Não se esqueça, deixar seu like, se inscrever aqui no canal, acompanha a nossa série de criação do meu primeiro livro, que está disponível aqui, e também nas outras redes sociais. Siga as outras redes sociais também, tá? Se você quiser ter acesso a alguns outros tipos de conteúdo e também ao tipo de conteúdo um pouco mais próximo. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!